Bom dia, gente! Bem-vindos mais uma vez a esse nosso estudo dos princípios milenares. Já estamos na aula número 4 e hoje nós vamos estudar, né, dessas 10 leis para uma vida mais de paz, né, e prosperidade. Hoje nós vamos estudar o número 4, que é o princípio da escuta, a lei espiritual que te dá destino. Hoje vou dizer para vocês, as configurações aqui tão que tão, gente, mas consegui. Deu tudo certo. Não consegui configurar a câmera melhor aqui para vocês me verem, né? O pessoal do Zoom e do YouTube. Mas vocês estão me vendo, estão me ouvindo, é o que importa, né? E tá tudo certo. Amanhã, quem sabe, conseguirei. Gente, o que que o Tiago diz a respeito dessa questão do ouvir, né? Do escutar? Que o escutar ele é importante porque é a forma como a gente se escuta internamente, como a gente abandona o barulho e a gente para com o blá 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 interno e realmente se ouve. E assim também é a forma da fé chegar na nossa vida, né? Ele diz que a fé vem pelo ouvir, né? Porque é isso que diz na Bíblia. E esses princípios eles seguem a palavra, né? A palavra que diz na Bíblia. Então, eu vejo que hoje não existem muitas pessoas dispostas a se ouvirem, né? Ontem até eu estava conversando com umas amigas também a respeito disso, de que como é bom a gente sentar, falar e se ouvir. Eu estava dizendo isso segunda também no grupo de constelação das 8h30, né? Onde as alunas abrem o microfone, podem falar de si, umas ouvindo as outras com paciência, com atenção, sem julgamento, né? Uma se colocando no lugar da outra com empatia, mas também não abrindo o microfone para reclamar, para não sei o quê, para, né, para desabafar. Abrindo o microfone para dizer a dor e entrar no caminho da solução. Esse é o nosso exercício do grupo de constelação, né, das segundas-feiras. Claro, no grupo gratuito a gente consegue estudar, eu consigo passar conteúdo, a gente faz alguns movimentos. Mas nesse grupo que segue às 20h30, ali depois do grupo gratuito, que é um grupo mensal, né? Ele acontece toda segunda-feira, mas eu digo mensal porque ele tem uma recorrência. É tipo uma terapia de grupo. A gente consegue humanizar esse processo, né? E eu consigo também trabalhar algumas questões individuais de cada uma ali dentro. Dificilmente as alunas desse grupo das 8h30 precisam constelar algo individualmente, porque toda segunda a gente tá ali se trabalhando. E eu tô ali explicando para elas, e eu tô ali colocando as coisas, né? E dificilmente elas têm uma necessidade, assim, às vezes de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, mas a gente vem mantendo a constância de conhecimento. Por quê? Porque toda semana elas estão escutando. Elas estão escutando algo positivo, elas estão escutando um caminho de solução direcionado para elas. Elas estão escutando as colegas que sentem que tem coisas e falam e acreditam que ninguém vai entender, e a gente se sente mal, às vezes sofrendo com as nossas coisas, achando que somos a única pessoa que sente isso, que somos uma pessoa errada. E a gente humaniza o processo no grupo. Por quê? Porque a gente se escuta. Então, se escutar tem uma grande finalidade, né? Tem um grande objetivo. E não só isso, né? Não só o se colocar no lugar da outra, mas quando a outra traz soluções, coisas que já está conseguindo transformar, porque a gente fala de vitórias também nesse grupo de segunda, motiva, motiva quem está naquele caminho parecido, quem está sentindo coisas parecidas. E é interessante porque quando uma vai falando e as outras vão escutando, quando as outras vão abrindo o microfone, elas vão dizendo: Ah, o que eu ia dizer, a fulana já disse. Eu me identifico com isso, com isso, com isso. Ao invés de ter uma escuta e ter uma atitude de julgamento, ai, não acredito que sente isso. Ai, mas tem que fazer isso, mas tem que fazer aquilo. Ficar achando é, solução para os outros, tá? Cada uma ali faz um exercício e leva esse exercício para a vida, de saber escutar e não julgar, para não se sentir julgada. Por que que a gente não se expõe? Por causa da forma que a gente é ouvida, ou por causa da forma que a gente está ouvindo. Aline, tu chegou agora, eu estava pensando em ti agora.
Não sei se eu senti que tu entrar ou se eu te chamei. Quando eu vi, eu olhei teu nome aqui, eu olhei, tava falando e pensando em ti. Tem dessas coisas, né, também. Então, falando dessa escuta, é isso. Se a gente souber escutar mais na vida, a gente vai gastar menos energia também. Ontem nós falamos, né, das palavras, a gente vem falando da maturidade, da verdade, das palavras, hoje da escuta, e falamos desse gasto de energia, né, desse falar demais, desse ter dois ouvidos e uma boca que a gente ouve desde pequeno, né, essa história, que é muito real, tá? Então vamos falar desse princípio. Depois eu quero tirar umas cartinhas, vamos ver o que aparece pra gente fazer aí, tá bom? Então, dentro dos princípios milenares, esse é o capítulo 4, né? O princípio da escuta. E essa lei espiritual, ela abre os segredos da sabedoria divina. Se a gente observar, eu acredito realmente pelos meus estudos que tudo está no ar. Tudo está no ar. A gente respira e a gente se inspira, inclusive conhecimento, ciência, as coisas que a gente traz. Por exemplo, assim, quando eu digo que eu sou criadora de algo, né? Eu posso até falar assim sem querer, mas eu acredito que tudo está criado, tudo está disponível, né? Por que que o ser humano é o autor? Porque existem pessoas que, pela escuta da sua intuição, são autorizadas a trazer algo aqui pela ciência. Então, existem os autores, né? Mas a ciência mesmo, aquilo que é divino, né? O que é criado para a gente fazer o bem, né? Tá disponível. Obviamente que todo mundo pode ser autor de algo, fazer algo, né? De preferência com responsabilidade. Mas tem pessoas que vão ser autores de coisas que não são boas, né? A gente vê a própria inteligência artificial. Tem pessoas que escutam essa ciência divina, trazem muitas coisas pela inteligência artificial, mas, por exemplo, fazem vídeos fakes de alguém mentindo alguma coisa a respeito da pessoa. Aí já é uma responsabilidade do autor, de quem fez. Mas a ciência em si, que é divina, que é criada por Deus, ela é criada para nos servir de forma benéfica. E a responsabilidade é do livre-arbítrio de cada um, tá? Mas por que que abre os segredos da sabedoria? Porque se a gente souber ouvir e obedecer, ter paciência de compreender os passos, né? É um caminho que pode ser bem acertado mesmo, tá? Quando a gente não consegue resposta para algo, quando a nossa visão está limitada a respeito de algo, nós precisamos ouvir, nós precisamos ampliar. E eu vou começar aqui com uma perguntinha para você. Sempre uma perguntinha básica, já no início, né? Para vocês virem se examinando, né? Um convite amoroso para vocês se examinarem. E eu também. Você realmente escuta ou apenas espera a sua vez de falar? Tu consegue escutar de cabeça mais vazia, dando atenção para aquilo que a pessoa está falando? Ou tu já está maquinando um monte de coisa para falar depois que a pessoa terminar de falar? Né? E eu percebi, e percebo até hoje, né, uma coisa que eu preciso ter um cuidado, que eu realmente eu esperava a minha vez de falar. Eu já ficava maquinando um monte de coisa, né? Às vezes nem ouvia direito o que que a pessoa estava dizendo. Então eu falei para vocês ontem, né, que tem momentos que eu respiro, peço um tempo para digerir aquilo que foi falado, até coisas boas, assim, né? E sair do impulso. Sair daquela minha velocidade mental. Não tem necessidade. Isso me facilita até aceitar a opinião dos outros e deixar que os outros tomem conta de alguma coisa, de algumas coisas. Porque como eu sou muito proativa e eu sou da ação, às vezes eu escutava duas, três coisas e quando vem eu já estava fazendo, né? E acabava me sobrecarregando. Então o escutar ele tem isso também. Para a gente entender o nosso lugar em cada coisa, nós precisamos escutar. Nós precisamos escutar, nós precisamos de um tempo e quem sabe dar uma resposta daqui a pouco, né? Quem sabe puxar aquele assunto de novo em outro momento, quando a gente pensou bem, aceitar ou não algo. E eu achava isso muito estranho, porque o meu marido mesmo, as coisas nós conversávamos assim, principalmente no início do namoro, porque hoje a gente se conhece mais, né?
Mas nós éramos amigos, né? Há 15 anos já, a gente se conhecia um tanto já na vida. Mas claro que a convivência diária é diferente, a gente conhece mais a pessoa. E às vezes ele me dizia assim: ah, vou pensar, vou pensar. Ficava 2, 3 dias e pensava, ah, mas será que ele esqueceu? Porque eu, na minha cabeça, o assunto que, por exemplo, que eu tinha falado, na hora eu já tinha maquinado tudo, eu já tinha solução para tudo e tal, 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 né? Eu já tava atropelando de rolo compressor, patrola, retroescavadeira e tudo, né? E aí ele me dizia, não, vou pensar. E passava uns dias assim. Aí lá depois ele puxava aquele assunto. E isso veio, né, me trabalhando algumas coisas em mim e me demonstrando essa questão da escuta. De que não preciso resolver tudo correndo. Meu Deus, né? Parecia que se eu tava com uma coisa pendente para resolver, o mundo ia acabar, não conseguia nem descansar. Porque primeiro os deveres, depois, né? Meu Deus, não conseguia nem sentar para tomar um mate. Mas calma, vamos se escutar, calma, né? Vamos liberar essas projeções que vêm do passado, das crenças, né, que a gente aprendeu. Nem procrastinar e nem acelerar demais. Saber ouvir também o tempo das coisas, para a gente poder ter essa porta de acesso à sabedoria divina e ao equilíbrio emocional. Olha que coisa forte que o Tiago fala no livro. Ele diz que o equilíbrio emocional também vem pela escuta. Nesse mundo barulhento e acelerado de hoje, saber ouvir é uma virtude muito rara, muito valiosa. E ouvir não é passividade, mas é uma atitude ativa e estratégica. Então a gente consegue pensar, a gente consegue trazer mais presença. E também não é aqui, gente, ficar, como é que eu vou dizer, perdendo sono por causa de coisa que a gente não disse e não sei o que lá. É deixar a porta aberta para o diálogo. Quando eu não sei o que responder, eu digo, me dá um tempo. A pessoa sabe que eu ainda tenho algo para falar. Eu não vou deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando por que que eu não falei, por que que não sei o quê. Agora terminou o assunto, agora blá, 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 né? Às vezes um mês perdendo sono por causa de um assunto. Então a gente deixa a porta aberta para a gente ser ouvida, né? Mesmo se tu não deixou alguma porta aberta, pode chegar um momento de você dizer, olha, a respeito daquele assunto eu ainda tenho algo a dizer. Eu pensei melhor, tal, 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 né? Posicionamentos, tá? Então e daí ele traz, o Tiago também traz uma citação da Bíblia, né? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, né? Mesmo aquelas coisas que a gente acha que não tem cabimento para nós, ouvir e compreender o contexto faz sentido. Faz sentido, tá? Porque a escuta ela é uma ferramenta de conexão profunda com Deus, com o outro e consigo mesmo. Como que a gente vai ter tempo de examinar as coisas se a gente nem ouviu, né? Quem escuta bem acalma os conflitos, toma decisões mais precisas, se torna confiável e sábio. É mais fácil falar quando a gente ouviu, é mais fácil argumentar, é mais fácil organizar o pensamento, né? Então a gente precisa de calma, a gente precisa abandonar um tanto do imediatismo. Hoje, todas as coisas estão muito imediatas. Eu brinco também com o meu marido, né? Porque ele gosta de estudar inteligência artificial, gosta de algumas coisas assim. E de ter as respostas imediatas ali no Google e tal, a gente vai conversando. Isso é legal. Mas tem momentos que eu digo para ele assim: vamos se escutar e vamos imaginar. Não precisa pesquisar no Google de primeiro. Vamos procurar o que a gente já tem aqui dentro e procurar imaginar, trabalhar o nosso discernimento. Porque eu vejo que as pessoas hoje não têm paciência nem de ouvir e nem de discernir. É capaz de procurar uma coisa no Google e botar no chat GPT, o que é verdade, chat GPT, né? A pessoa nem pensa mais. Eu não tô aqui falando mal do Google ou do site GPT, porque eu uso e uso muito. Uso mesmo. Mas eu uso como? Eu uso alimentando de informações a respeito do meu trabalho,
de coisas que eu escrevo, de coisas que eu estudo, para que ele faça uma organização, porque essa era a minha dificuldade. Organizar o meu mundo das ideias, né? Agora, eu me ouvir, eu não posso deixar isso de lado, por causa de uma pesquisa do Google ou do ChatGPT, né? Poder pode, mas não deve. Não devemos deixar de nos ouvir, de imaginar, de trabalhar o nosso exame, o nosso discernimento, porque é isso que nos guarnece. E cada vez que a gente trabalha, que a gente treina mais isso, melhor, melhor. Por quê? Uma opinião de outra pessoa, uma inteligência artificial, vai ser sempre da mesma forma, mas nós podemos ampliar nossa consciência. Faz sentido isso para vocês, gente? Que aula valiosa, diz a Neuza. Que bom. Tô gostando também, Neuza. Bom dia, hoje consegui estar aqui, mas estou acompanhando as gravações também. Muito conhecimento, gratidão. Obrigada, Aline. Mas eu não sei porque que eu liguei o pensamento em ti, eu acho que eu imaginei que tu ia entrar. Não sei. Eu tenho pensado muito em vocês também, né? Que tanto a Aline quanto a Neuza moram em Jaguari, na minha cidade natal, onde a maioria da minha família mora, e passaram por algumas situações agora com as chuvas e tudo mais, né? Então eu tenho ficado com o pensamento bem ligado em vocês, pedindo saúde e guarnição, né, para vocês, para minha família, para todos. E não sei porque, acho que eu tava com saudade de ti, Aline. Querido. Três níveis de escuta, né? O Thiago Brunet traz aqui no livro também. Escutar a si mesmo, entender o que se passa no próprio coração e na própria mente. Muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade, alguns processos depressivos, algumas coisas, porque não estão se escutando. Não conseguem ter uma. Não é nem só uma compreensão, mas dar uma atenção para o que o seu coração está falando e para o que a sua mente está falando. Dar atenção, se escutar e se examinar. Por que que na constelação, na autoconstelação sensorial, nessa novidade aí que é o constelar da mente, que agrega mais coisas ainda, tá? Por que que o primeiro passo, volto a dizer, é o centramento e a respiração? Porque no presente nós nos escutamos. Mesmo que venha algo do passado, é aqui e agora no presente que nós vamos nos escutar. E respirar vai te pedir 10 segundos da tua vida. Não é muita coisa que nós estamos pedindo aqui. E por que que vai muito além de uma sessão de constelação? Porque nós podemos trabalhar isso no nosso dia a dia. Existe forma de trabalhar isso. Existe um posicionamento novo para que a gente se escute mais, né? Tem pessoas que perguntam assim: por quanto tempo tu acompanha uma pessoa nos atendimentos individuais? Eu disse, olha, eu já precisei acompanhar uma pessoa por mais de 6 meses, em função da situação que ela estava. Mas normalmente, mesmo com situações agudas, mas que a pessoa em 2, 3 sessões, às vezes 4 sessões, né, que dá um mês, quando ela consegue dar uma respirada, a gente já completou esse fluxo infinito de expansão, né? Ela já está compreendendo aquela atitude como algo que faz parte dela, com a mudança de posicionamentos, com o encontro das raízes e tudo mais. A gente dá um tempo, eu sigo acompanhando por WhatsApp, conversando, vem dúvidas e a pessoa fala e tal. Mas naquela camada ela já está conseguindo se escutar. E ela já está conseguindo transformar aquilo que ela precisa. Então aí virão outras raízes e outras coisas para a gente olhar daqui a um tempo, sem atropelar as coisas. No grupo que a gente constela, e vocês podem me perguntar, tá, mas segunda-feira vocês constelam toda segunda-feira. Sim, mas nem sempre com temas individuais de cada uma. Às vezes uma traz uma questão, a outra traz lá depois, e assim a gente vai trabalhando. Muitos movimentos em grupo que servem para o grupo todo, sempre serve para o grupo todo, né? Mas trazendo uma intenção já de trabalhar o grupo todo. Então a gente vai atendendo às necessidades daquilo que se demonstra naquele dia. Então tem alunas que sim, que eu acompanho há 4 anos dentro do grupo, né? Por quê? Porque elas estão se ouvindo, aprendendo a se ouvir, elas estão se ouvindo no grupo, elas estão ouvindo umas às outras. E alimentando todo o início de semana aquele novo posicionamento, aquela nova atitude, aquele centramento. Às vezes inicia uma semana, né? Chega na segunda-feira e a gente tá assim, meu Deus, não sei nem por onde começar essa semana.
Eu comecei a semana meio bagunçada, não sei como é que tá, não sei como é que é. O grupo alinha, né? Então ele traz três níveis de escuta: escutar a si mesmo, trabalhar isso, escutar a si mesmo pelo corpo, importantíssimo, importantíssimo. Isso que a gente está agregando mais e mais no constelar da mente. O que que teu corpo está dizendo? Não é assim, toda a correria de trabalho, me deu dor de cabeça, eu vou tomar um remedinho aqui para poder continuar na correria. É entender a tua condição do dia, para que não chegue lá na frente acontecendo coisas piores, tá? Escutar o outro, segundo nível de escuta, escutar o outro, estar presente de verdade nas conversas. Já falamos a respeito disso, inclusive trazendo o exemplo do grupo. Escutar a Deus, discernir a direção espiritual e os sinais que vêm do alto, para que tu possa seguir, tá? Escutar a Deus. Escutar a Deus é muito mais amplo, tá? Do que escutar até a si mesmo. Mas eu vejo que, se não escutar a si mesmo, não consegue compreender os sinais. Quantos exemplos eu já dei para vocês de transformações que eu fiz na minha vida, onde eu senti que eu não podia escutar ninguém que era próximo. Por que que eu não podia? Não por falta de humildade, não porque eu queria as coisas só do meu jeito, mas porque eu estava escutando tanto a mim mesma e sentindo que era um chamado de Deus que ninguém ia entender. Aí que eu falei para vocês que eu precisei buscar professores que tinham um pensamento parecido com o meu, para eu entender como é que eles se sentiram, o que que eles fizeram, para eu me fortalecer. Então, a gente estar em ambientes certos para nós naquele momento e escutar aquilo que a gente está precisando escutar, motivação, né? Por exemplo, pessoas que vêm fazer transição de carreira e vêm conversar comigo, eu tenho muita coisa boa para dizer, né? E só de eu contar a história que eu saí do trabalho sem saber o que eu ia fazer depois, eu saí para construir um novo trabalho que eu não sabia direito o que que era, eu vi uma oportunidade, a pessoa já pensa, nossa. Eu ainda posso continuar no meu e construir em paralelo um outro, né? Nossa, é possível. Se a Jéssica fez, eu também vou fazer. Vejam como é importante o princípio da escuta, porque a gente pode se inspirar, mas a gente tem que saber o que escutar, saber filtrar, ter os nossos filtros, né? Vamos seguindo aqui. Ele traz também no livro exemplos e reflexões a respeito da escuta, tá? Ele diz que pessoas perdem grandes oportunidades porque não escutam conselhos ou ignoram alertas. Casamentos, parcerias, amizades que se rompem primeiramente por falta de escuta genuína. E aí a gente tem um e-book que eu estou preparando, que eu vou disponibilizar como bônus, né? Tanto no evento que a gente terá do Constelar da Mente, presencial e online, nos dois eu vou disponibilizar, que é um e-book que fala a respeito disso, do que faz os relacionamentos se romperem, né? Por quê? Porque a gente tem que identificar o que é para poder combater. E uma das coisas é essa falta de presença e falta de escuta. E o que que isso causa? Começa assim, até chegar em vários, passar por vários pontos e chegar na indiferença. Quando o outro fala uma coisa e tu, já tô procurando até fora aquilo que eu sinto que não tenho dentro. Fora de mim, fora do outro, fora do relacionamento. E não digo nem com traição e tal, né? Digo assim, ó, com coisas básicas. Trabalho demais, esporte demais, afazeres demais. A pessoa se sobrecarrega para não estar se relacionando. Por quê? Porque não escutou e porque não foi escutada. Então isso vai desfazendo, né, os laços de amor. Mas todos podem ser reconstruídos, porque nesse e-book também fala da reconstrução. Então, mais um presente aí, que era uma surpresa, mas eu já estou contando aqui. Tem outras surpresas também para o evento Constelar da Mente, tá? Mas esse e-book bem assim, ó, é, é um grande resumo de todos os e-books que eu já fiz, que são vários, né? Uns eu nem lembrava, encontrei aqui, de cursos e de conhecimentos, né, que eu tenho.
de muito das coisas que eu passei na minha história e de muitas novidades que estão sendo agregadas agora no Constelar da Mente. Inclusive no e-book, eu estou colocando o significado de todos os símbolos que existem dentro do sistema de autoconstelação sensorial. Aquela imagem que vocês me vêm mostrar, né? Que eu faço as ativações, que tem as pedras, os cristais, que tem a água. Então eu falo de cada símbolo, esse é um conteúdo que eu ainda não disponibilizei. Acho que nem na formação, de forma bem completa, assim, né? Mas escutando, compreendendo o momento das coisas, a gente vem fazendo os movimentos, de acordo com como eles têm que ser feitos. Então vocês vão receber quem já está inscrito e quem ainda vai se inscrever, tá? Lembrem que o presencial é dia 6, domingo dia 6, e o online é domingo dia 13, tá? O online ficará gravado para quem não puder participar no momento. E eu me disponibilizo a tirar dúvidas também, tá? Seguimos aqui com os exemplos e reflexões. Situações em que um coração impaciente fala mais do que deveria, quando o mais sábio seria ouvir e refletir. Lembram do que eu falei na aula de segunda, quem tava ou quem viu a gravação? Que tem coisas que a gente ouve e a gente tem que respirar, tomar um gole d'água, dar uma bochechada e refletir. Acalmar o coração. Muitas pessoas, só de eu ter tomado essa água e dado uma bochechada e ficado em silêncio, acho que já ficaram ansiosas. Gente, não precisa ser imediato. Nós precisamos aprender a ouvir o silêncio. Aí tem algumas citações bíblicas também, né, que o Tiago traz. Até o tolo é tido por sábio se ficar calado. Muito interessante. Até o tolo é tido por sábio se ficar calado. Saber ouvir. Algo raro, né? Isso está nos provérbios. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios também. Então, gente, vamos escutar. Escutar, para mim, é uma demonstração de todos os outros princípios que a gente já estudou, né? É uma demonstração de maturidade, é uma demonstração de verdade, é uma demonstração de cuidado com as palavras, porque a palavra não vai sair de qualquer jeito da boca da gente, construindo coisas por aí, né? Então, saber escutar. E como que tu pode praticar esse princípio da escuta? Silenciar para compreender e não para responder. Silencia para compreender, a resposta é uma consequência. Não é um debate político, não é uma discussão que tem que rebater, que está um contra o outro. É compreensão. Vamos compreender. E aí, então, com discernimento, responder, para construir boas coisas por meio das nossas palavras. Tô meio fanho já. Ouvir sem julgar e sem querer consertar tudo. Ah, esse aqui também é fantástico. Ouvir sem julgar e sem querer consertar tudo. Isso aqui, para quem é terapeuta, serve muito. Tá dentro das ordens da ajuda, né? Ter uma escuta ativa, sem julgamento e não querer salvar tudo e todos. Não querer consertar tudo. É importantíssimo. Permitir que o que é maior, né, dentro desse campo da constelação venha trazendo as respostas para a própria pessoa ou por meio do terapeuta. Mas existe uma sabedoria, existe um treino, né, para que isso aconteça. Respeitar o tempo do outro na fala, inclusive o próprio tempo interno, que às vezes a pessoa pensa, fala mais devagar, demora mais e já começa a dar uma ansiedade também, porque não desenvolve. A gente completa a frase que o outro tá falando, né? Dá vontade de dar um tapa nas costas do outro para ver se desengasga. Atenção, atenção, respeitar o tempo, tá? Ouvir Deus em meio ao ruído do mundo. Ficar sozinho, né? Trabalhar essa solitude que traz plenitude. Oração, meditação, respiração. Vamos ter meditações guiadas também, meditações sistêmicas nos nossos eventos, né? Nos dois, para que a gente possa trazer essa escuta, esse centramento, sair dos ruídos.
do mundo, tá? Eu quero lançar mais um desafio aqui para vocês, né? Um por dia. O desafio é, para vocês e para mim, passar um dia inteiro sem interromper ninguém durante as conversas. Será que é possível? Tem gente que já deve fazer isso, com certeza. Para outras pessoas pode ser meio difícil, né? Mas então vamos nos desafiar a não interromper as pessoas enquanto elas estiverem falando, a respeitar o tempo, tá? E eu quero incentivar vocês também que vocês tenham pelo menos um tempo de silêncio diário de 5 minutos para se escutar, escutar o coração, perceber os pensamentos de vocês. Façam isso, tá? E eu sei que vocês vão perceber muitas coisas e vão agradecer por esse momento, pequenos momentos, tá? Então vamos olhar a escuta, finalizando aqui a nossa aula, vamos olhar a escuta como uma prática espiritual e relacional. Crescer espiritualmente e ter relacionamentos construtivos, tá? Vamos ver a escuta como um aprendizado, porque quem escuta aprende, quem fala demais perde oportunidades. Vamos, é como eu digo, chegar na casa de alguém ou em algum lugar que eu não conheço. É chegar, perceber como a coisa está e me adaptar. Não é chegar que nem eu falei ontem, chegar já querendo solucionar a casa do outro, a vida do outro, coisa que o outro nem tá vendo problema. Dizer onde é que o outro tem que fazer isso, onde é que tem que fazer aquilo, onde é que não sei o quê. Ai, porque eu dou essa sugestão de. Gente, chega e observa onde tu tá. Sente a energia, escuta, te adapta. Tu não vai deixar de ser tu mesmo. Mas por um momento te dá essa oportunidade de sentir, né? Escutar com presença é um ato de amor e de maturidade. Demonstra muito a respeito do ser humano, tá? Então, ouvir é a primeira forma de se acolher e de acolher o outro. Tu não precisa dar opinião sobre tudo, às vezes é só escutar mesmo, tá tudo certo, tá? E quem aprende a ouvir evita dores que o silêncio cura. Se tu aprender a ouvir, talvez mais da metade dos teus problemas não vão nem existir, né? Então, assim, olha que importante isso. Que importante isso. E eu quero convidar nesses últimos minutinhos vocês para a gente fazer um pequeno exercício, um início, né, de uma constelação, como a gente costuma fazer. Como que a gente inicia as constelações? Fechando os olhos, respirando e se ouvindo. Então eu quero que cada um de vocês que está aqui, tanto agora quanto vendo a gravação, né, e nos ouvindo, que feche os olhos, sente de forma confortável, respirando, ouvindo o seu próprio corpo. O que que teu corpo está precisando agora? De algum movimento, devagarinho. Escuta teus pensamentos, teu sentimento. Escuta o teu coração. Sente o peso do teu corpo aí onde tu está sentado. E respira. Respira lá embaixo com o abdômen, mais nessa região da barriga. Preenche, depois preenche o peito. Dá uma seguradinha e solta. Trazendo presença. E cada um pode se perguntar, pode fazer esse pedido e essa pergunta. Por favor, me mostre com clareza o que eu estou precisando escutar de mim mesmo agora. O que eu preciso aprender com isso e comigo mesmo.
E bem devagar, à medida que vocês vêm se ouvindo, venham abrindo os olhos e percebendo que vocês já estão diferentes de como vocês estavam antes desse exercício. E a primeira frase que veio para mim foi: o medo é uma ilusão. Isso que eu estou precisando ouvir agora. Me ouvir, ouvir e confiar. O medo é uma ilusão. Se vocês quiserem escrever alguma coisa que vocês sentiram, que vocês ouviram de vocês mesmos, tá? A gente fez isso em menos de 2 minutos. Uma coisa super importante que vocês podem fazer e fazer muito, tá? Vou esperar ver se alguém quer escrever. Quem quiser escrever nos comentários também, tanto da live quanto do YouTube, pode escrever o que que sentiu, no que se ouviu. Para mim, a mensagem foi bem clara. Clara e reta. Ai, muito bom. Tirei uma cartinha aqui pra gente falar dentro disso também, né? O número 3 de espadas, ele fala a respeito de curar o coração. Fala dessa conexão com o feminino, dessa necessidade de, pela escuta interna e se internalizar, a gente se abrir para receber. E mesmo que existam dores, tirar essas espadas é sempre uma escolha. Sempre uma escolha. Então, se ouvindo, tu pode escolher sair da dor e entrar, né, nesse aprendizado com amor. Precisamos mais aprender pela dor. Mostra também nas leituras de tarô essa carta algo a ser trabalhado no sentido do feminino mesmo, tá? Com a mãe, que tá ligado à profissão. Então, alguns sofrimentos, algumas coisas que podem estar limitando a pessoa na profissão. E pela frase que veio pra mim, né? O medo é uma ilusão, faz muito sentido. Muito sentido mesmo. Escolher tirar as espadinhas do medo do coração. Bem importante. O tarô em si, né? A formação do tarô, tem pessoas que acham que é só para fazer as tiragens para outra pessoa, para trabalhar e tal. E não, gente. O tarô, ele é uma ferramenta também para ser usada muito para si. Eu uso muito para mim. Essa formação eu fiz lá no início de 2021 com a professora Maraísa e ela já se pagou a horas, eu digo, né? Se pagou a horas por quê? Porque ela me traz muita clareza, muito discernimento. Dentro dessa escuta que eu me proponho a fazer diária, as cartas me orientam e me alinham muito, né? Então, fazer essa formação aqui é muito legal. Até semana passada, uma aluna minha entrou nessa formação. E até ela quer trabalhar com isso também, né? É uma ferramenta que as pessoas adoram. Adoram. Se tu oferecer para duas, três amigas ali e fazer as tiragens, olha, gente, o pessoal gosta. Gosta das cartas, gosta da leitura. É uma leitura diferente da que você faz no tarô mais normal, assim, mais conhecido, né? É uma leitura dentro da constelação mesmo. E não tem problema se tu não tiver formação em constelação, tu pode fazer a formação do tarô normal, tá? Então, essa escuta, né? As cartas auxiliam. Tem pessoas que têm dificuldade de se ouvir. Ninguém quis escrever nada aqui, eu desejo que vocês tenham ouvido boas orientações. Tá bem, minha gente? Vamos ficando por aqui nessa aula 4, né? Amanhã temos mais, amanhã já vamos estar na metade dessa série, né? São 10 aulas, são 10 capítulos. Amanhã vamos estudar o capítulo 5. Já vou mostrar aqui para vocês, fazer uma prévia. O princípio da paz, né? O capítulo número 5. A paz traz recompensas e sempre vai trazer. É a lei espiritual que é um presente. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse livro é uma construção, né? Coisa mais linda do mundo. Um degrauzinho depois do outro. Muito bom. Então amanhã estudaremos a paz. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui.
E amanhã conversamos mais. Sigo fazendo as leituras de tarô lá, vou responder todas, tá? Fiquem tranquilos. Lá no Instagram.